Olá, bem-vindo ao canal. Vamos à resolução? Repara que é uma questão da UFRJ, tá legal? É uma questão discursiva. Bom, o enunciado ele fala assim, ó. Na figura a seguir, os círculos de centro O1 e O2 são tangentes em B e têm raios 1 centímetro e 3 centímetros. Determine o comprimento da curva ABC. Tá legal? Então, a figura é essa daqui, olha só. Bora tentar interpretar isso daí. Quando ele fala assim, olha só. Na figura a seguir, os círculos de centro O1 e O2. Então, aqui, ó. Centro O1 e centro O2. Tá legal? São tangentes em B. Então, olha só. Repara que essa circunferência aqui, ó, com essa circunferência aqui, elas são tangentes nesse ponto de encontro aqui, ó. Tá legal? Aí esse ponto de tangência, né? Esse ponto de encontro das circunferências, ele está chamando de ponto B. Beleza? E tem raios 1 centímetro e 3 centímetros. Então, logo, a menor circunferência vai ter raio 1 centímetro e a maior circunferência vai ter raio 3 centímetros. Aí depois ele fala assim, ó, determine o comprimento da curva ABC. Então, ele quer o comprimento dessa curva aqui, ó. Beleza? Ele quer saber o comprimento dessa curva aqui, ó. A, B, C. Beleza? Tranquilo? Então, a minha resolução eu coloquei da seguinte maneira, olha só. Acompanhe aqui na minha resolução. Então, vamos lá. Então, olha só. A minha primeira ideia foi o seguinte, olha só. Aqui estou reproduzindo a figura, beleza? Então, aqui está a circunferência de raio 1, aqui está a circunferência de raio 3. Então, olha só, o que seria o raio? O raio é o que vai do centro até a circunferência, beleza? Então, é esse segmento aqui, ó, que vai do centro até a circunferência. Então, esse raio aqui vale 1 e esse raio aqui vale 1, beleza? Logo, nessa circunferência aqui maior, esse raio vale 3, né? Então, daqui do centro até a circunferência vale 3. E aqui, ó, do centro da circunferência vale 3. Aí, o que eu pensei? Olha só. Eu pensei o seguinte. Tá vendo esse segmento aqui, ó? Eu vou traçar desse ponto aqui até esse ponto, um segmento paralelo a esse. Beleza? Tranquilo? Aí, outra coisa também importante, olha só. Repara que esse segmento aqui, ó, ele é tangente às circunferências. Aí tem um teorema que diz o seguinte, que raio com a tangente, eles serão sempre perpendiculares. Beleza? Tranquilo? Então, aqui vai formar um ângulo de 90, porque esse raio aqui é perpendicular a esse segmento. Analogamente, o mesmo raciocínio para cá, olha só. Esse raio aqui tem que ser perpendicular a essa tangente. Então, aqui vai formar um ângulo de 90 graus. Como esse segmento aqui que eu estou traçando, ele é paralelo a esse, então, repare que esse segmento aqui, ele tem que ser perpendicular aos raios, beleza? Então, aqui também vai formar um ângulo de 90, de boa, tranquilo? Aí daqui, a gente pode analisar o seguinte, olha só. Repare que eu tenho esse triângulo retângulo aqui, ó. Por que é um triângulo retângulo? Porque tem esse ângulo aqui de 90 graus, sim? Aí agora, repare que aqui, ó, é um retângulo, de boa, tranquilo? Porque esse lado aqui é paralelo a esse, assim como esse lado é paralelo a esse, beleza? Tranquilo? E aqui forma um ângulo de 90, né? E aqui também forma um ângulo de 90, então por isso que é um retângulo. Aí repara o seguinte, olha só. O raio aqui, ó, pelo enunciado, ele fala que vale 1 centímetro. Como esse segmento é paralelo a esse, né? São segmentos iguais, então esse comprimento aqui também tem que valer 1 centímetro. Mas sendo que o raio da circunferência, dessa circunferência maior, vale 3. Então, como esse segmento aqui vale 1 centímetro, logo que falta para chegar a 3 é 2. Então, esse segmento aqui vale 2 e esse segmento aqui vale 1. Repara que a figura está fora de escala, né? Mas dá para entender isso daí. Que esse segmento aqui vale 2 e esse segmento vale 1 e o somatório aqui tem que valer 3. De boa? Tranquilo? E a gente sabe o seguinte, que esse segmento aqui, ó, que vai do centro da menor até o centro da maior, é o somatório dos raios, né? Porque aqui é o raio da primeira e aqui tem que ser o raio da segunda. O raio da primeira vale 1 e o raio da segunda vale 3. Então, esse segmento aqui vale 4. Então, olha só.
Nesse triângulo retângulo aqui, eu tenho, esse daqui é cateto, né? Confere. E aqui é a hipotenusa. Por que é a hipotenusa? Porque é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Aqui está o ângulo de 90 graus, o lado oposto é a hipotenusa. E os outros dois lados catetos. Então, tenho esse cateto aqui que vale 2 e essa hipotenusa aqui que vale 4. Aí, eu quero descobrir quanto que vale esse ângulo x e esse ângulo y em graus. Beleza? Tranquilão? Então, eu vou pensar da seguinte forma. Eu vou pensar nesse triângulo retângulo aqui, ó. Aí eu botei assim, olha só. Achar os ângulos no triângulo retângulo. Então, estou pegando esse triângulo retângulo aqui, ó. Tá legal? Estou destacando ele aqui. Então, aqui a gente tem um ângulo x, aqui a gente tem um ângulo y, aqui tem a hipotenusa que vale 4 e aqui tem esse cateto que vale 2. Então, em relação a esse ângulo aqui, esse cateto aqui é o cateto oposto, que é o cateto que está de frente para o ângulo x. E aqui a gente já sabe que é a hipotenusa. Então, qual a razão trigonométrica que eu vou usar? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. É o seno, né? Então, olha só. O seno do ângulo x vai ser igual ao cateto oposto, que vale 2, dividido pela hipotenusa, que vale 4. Repara que dá para simplificar ambos por 2. Então, 2 dividido para 2 dá 1, e 4 dividido para 2 dá 2. Então, o seno do ângulo x vai valer meio. Beleza? Tranquilo? Agora, a gente pensa na tabela dos ângulos notáveis. Olha só. Aqui está o ângulo de 30, 45, 60. Aqui está o seno desse ângulo, cosseno desse ângulo e tangente desse ângulo. Beleza? Então, repare que o seno do ângulo de 30 vale meio. Beleza? Então, aqui a gente achou, né? O seno do ângulo x, meio. Então, quem tem o seno valendo meio? É o ângulo de 30 graus. Então, com isso, a gente já pode deduzir que o x, né? O ângulo x é igual a 30. Logo, o ângulo y vai ser igual a 60, né? Porque, olha só, a soma dos ângulos internos no triângulo tem que ser igual a 180, né? Se aqui vale 30 e aqui vale 90, somando os dois já vai dar 120. 120 para chegar a 180, 60. Então, esse ângulo aqui tem que ser de 60 graus. Então, eu tenho o ângulo x que vale 30 graus e o ângulo y que vale 60 graus. Tranquilo até aí? Aí depois, eu pensei da seguinte forma, olha só. Vem comigo. Então, a gente já sabe que esse ângulo aqui, que era o ângulo x, vale 30 graus. E esse ângulo aqui, que era o ângulo y, vale 60 graus. Beleza? Agora, repara o seguinte. Esse ângulo aqui tem que ser de 90 graus, né? Porque a reta com a tangente é de 90. E esse segmento é paralelo a esse daqui. Então, a gente sabe que esse ângulo aqui tem que ser de 90 graus, né? Tranquilo? Como esse pedacinho aqui vale 30, então 30 mais 90 vai dar 120, né? Então, esse ângulo todo aqui, ó, ele vai valer 120 graus. Então, já tenho esse ângulo todo aqui. Tranquilo? Beleza? E esse ângulo aqui vale 60 graus. Tá legal. Agora, repara o seguinte, que esse ângulo aqui, ele é formado por esse raio com esse raio. Confere comigo? Então, isso daqui é ângulo central. De boa? Analogamente, mesmo raciocínio para cá, olha só. Esse ângulo aqui é formado por esse raio com esse raio. Então, esse ângulo de 60 graus aqui, ele também é ângulo central. Tá legal? Beleza? Tranquilo? Então, depois eu pensei da seguinte forma, só. Por consciência, né, para de repente a gente precisa aí, eu quero achar esse ângulo aqui, esse lado aqui, desculpa. Eu quero achar esse lado aqui, ó. O valor desse segmento aqui. Tranquilo? Então, vou pegar esse triângulo retângulo aqui e vou destacar aqui, ó. A gente já sabe que esse ângulo aqui é de 30, esse ângulo é de 60, hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90, vale 4. Esse daqui é cateto e esse daqui é o lado desconhecido, que eu estou chamando de K. Então, eu vou achar esse segmento K fazendo razão trigonométrica, beleza? Então, eu vou usar esse ângulo aqui, ó. Então, eu quero achar em cima do seno de 60. Então, olha só. O seno de 60 vai ser igual a raiz quadrada de 3 sobre 2, né? Beleza? A gente viu isso daqui, ó. Aqui. Ó. Seno de 60 graus. Então, o seno de 60 graus vai valer raiz quadrada de 3 sobre 2. Legal? Então, vamos nessa. Então, olha só. A gente sabe que o seno de 60 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. E o que é o seno? O seno vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo de 60 vale K e a hipotenusa vale 4. Então, esse seno de 60 graus aqui eu vou substituir por K sobre 4, por essa razão aqui, ó. Tranquilo? Então,
Então, isso vai ficar k dividido para 4, que é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Repara que dá para simplificar aqui os denominadores, né? Ambos são divisíveis por 2. Então, 4 dividido para 2 dá 2, e 2 dividido para 2 vai dar 1. Esse 2 aqui está dividindo, ele vem para cá multiplicando. Então, isso vai ficar k, que é igual a 2 vezes raiz quadrada de 3. Achamos esse segmento aqui, ó, que vale 2 vezes raiz quadrada de 3. Aí depois, eu pensei da seguinte forma. Olha só. Aqui eu estou repetindo a figura. A gente já sabe que aqui tinha um segmento, né? Que é paralelo a esse, que são segmentos de valores iguais. Tranquilo? Então, se esse segmento aqui ele vale 2 raiz quadrada de 2, logo esse segmento aqui também vai valer 2 vezes raiz quadrada de 2. Tranquilo até aí? De boa? Tá, então aqui a gente está repetindo a figura. Já sei que esse ângulo aqui vale 120 graus. Esse ângulo aqui vale 60 graus. O raio dessa circunferência vale 1, né? E o raio dessa circunferência aqui vale 3. Tá legal? Aí depois eu pensei da seguinte maneira. Eu pensei assim, ó. Achar o arco AB. Então, eu quero achar esse arco aqui AB, ó. Esse arco aqui AB, sabendo que esse ângulo aqui é de 120 graus. Então, para isso, eu vou usar a fórmula. Qual é a fórmula? O ângulo, né? Que é o ângulo central, que é esse ângulo aqui. Ele vai ser igual ao comprimento, esse comprimento aqui do arco, dividido pelo raio. Beleza? Tranquilo? Lembrando que esse ângulo aqui, ele tem que estar em π radianos. Tranquilo? Então, vamos nessa. Então, olha só. O ângulo eu vou substituir por 120 graus. O comprimento é o que eu quero achar, que é o segmento AB, né? Que é o arco AB. E o raio, a gente já sabe que vale 1. Tranquilo? Beleza? Agora, esse 120 graus aqui, eu vou passar para radianos. Então, para isso, eu vou montar uma regra de 3. Olha só. O que a gente tem em relação? A gente sabe que π radiano equivale a 180 graus. Então, π radiano vai estar para 180. Quanto em radianos vai estar para 120 graus. Tranquilo? Repara que aqui vai ficar uma proporção, né? Então, aqui fica razão, igualdade e razão. Beleza? Então, aqui dá para simplificar por 60. Olha só. 120 dividido para 60 dá 2. 180 dividido para 60 vai dar 3. Beleza? Esse π aqui vai estar dividindo. Então, ele vem para cá multiplicar o 2. Então, x é igual a 2π sobre 3. Beleza? Então, a gente achou o comprimento do arco, né? Porque é só substituir aqui, ó. 120 graus eu vou substituir por 2π sobre 3, porque aqui vai estar em radianos. Aqui está em graus e aqui está em radianos. Então, fica 2π sobre 3, que é igual ao segmento AB dividido por 1, que é igual ao segmento AB, né? Então, o segmento AB vai ser igual a 2π sobre 3, que é o que está aqui, ó. O segmento AB é igual a 2π sobre 3, beleza? Então, a gente achou o comprimento desse arco aqui, ó. Agora, falta achar o comprimento desse arco aqui, beleza? Então, vamos nessa. Então, olha só. Aí, depois o que eu pensei? Minha quarta ideia. Só destacando a circunferência maior, né? Porque eu quero o comprimento desse arco aqui, ó. Tranquilo? A gente sabe que o raio vale 3 e esse ângulo aqui em graus vale 60 graus. Então, eu botei assim, ó. Achar o arco BC, que é o comprimento desse arco aqui. Então, para isso, a gente vai usar aquela fórmula, né? Que é o ângulo tem que ser igual ao comprimento dividido pelo raio. O ângulo a gente já sabe que é o 60 graus. E o comprimento é o arco que a gente quer achar, que é o arco BC. E o raio vale 3. Tranquilo? De boa? Agora eu tenho que passar esse graus aqui, ó, 60 graus, para radianos. Então, para isso, vou montar uma regra de 3, né? Aquela relação. π radiano vai estar para 180, quanto em radiano vai estar para 60. Dá para simplificar aqui por 60, sim? Então, 60 dividido para 60 dá 1, 180 dividido para 60 vai dar 3. Está dividindo? Vem para cá multiplicar 1. π vezes 1 vai dar π. Então, tá aqui, ó. Então, x é igual a π sobre 3, né? Dividido por 3. Então, esse 60 graus aqui eu vou substituir por π sobre 3. Então, isso vai ficar π sobre 3, que é igual ao arco BC dividido pelo raio. Dá para simplificar aqui os denominadores, né? Então, simplificando por 3, 3 dividido para 3 dá 1, 3 dividido para 3 dá 1. Então, isso vai ficar BC vai ser igual a π, que é o que está aqui, ó. O arco BC é igual a π, beleza? A minha quarta ideia, minha quinta, né? Desculpa. Agora é só achar o comprimento dessa curva aqui, ó. Curva ABC, dessa curva aqui, ó. Beleza? Sabendo que esse arco aqui, que é o arco AB, ele vale 2π sobre 3. E esse arco aqui, que é o arco BC, vale π. Então,
Então, agora é só somar. Então, 2π sobre 3 mais π. Então, vem comigo, olha só. Isso vai ficar, ó, 3 vezes π vai dar 3π. Então, 3π mais 2π dá 5π, dividido por 3, né? Pelo denominador, dividido por 3. Então, tá aí. O gabarito é esse. 5π sobre 3. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.